Sei que você já ouviu isso em algum lugar e que talvez deva pensar assim que essa lista já existe, mas você ainda não conhece a lista que eu criei. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre livros, literatura e tudo esse universo. E hoje eu vim falar com vocês sobre a lista dos 100 livros que todo mundo deveria ler. Antes eu vou explicar para vocês como que eu cheguei nessa lista e por que eu discordo um pouquinho dos vídeos que eu já vi por aí. Vocês devem pensar assim, já existe um vídeo que fala sobre isso. Quando eu digitei no YouTube esse título, né, 100 livros que todos deveriam ler, apareceu aí algumas listas, né, para ler antes de morrer, enfim. Só que, por exemplo, né, o vídeo mais visto é uma lista baseada na Amazon. Eu usei a lista da Amazon para fazer a minha pesquisa. Então tem alguns títulos ali que eu não concordo. Outros são baseados em um livro que foi publicado de 1001 títulos, eu acho, para ler. Então, também, se você não tem aí o livro, às vezes não acha a lista completa. Então, o que aconteceu comigo, Morgana, para chegar nessa lista dos 100 livros que todos deveriam ler? Essa lista, gente, é minha. Fui eu que criei a partir das minhas pesquisas, certo? No ano passado, saiu um filme chamado O Protetor. O segundo filme, na verdade, tá? Que é um filme protagonizado pelo Denzel Washington. E nesse filme, gente, ele fala sobre a lista dos 100 livros que todos deveriam ler. E eu, como assisti os dois filmes, né, na mesma semana, porque eu assisti o primeiro para poder assistir o segundo no cinema, eu juntei os títulos que apareciam nos dois filmes e pesquisei uma lista que estivessem todos esses livros. E para minha surpresa, essa lista não existia. Porque numa lista apareciam alguns nomes, em outra lista apareciam outros, mas não tinha nenhuma lista que tivessem todos esses textos juntos. Então vamos lá, né, aos títulos que apareceram no filme. Então no primeiro filme, ele já um ex-militar aposentado, na moita, vamos dizer assim, ele conhece uma jovem, a Terry, e ele descobre que ela está em poder de um grupo criminoso russo e tenta proteger ela. Quando ele conhece ela, ele está numa cafeteria e ele está lendo O Velho e o Mar, que é um dos títulos que aparecem aí na lista. Durante esse filme também, ele vai aparecer aí nos títulos que ele apresenta o Don Quixote e também O Homem Invisível, que aparece na biblioteca dele como um dos livros de apoio, assim, para abrir uma passagem secreta no quarto dele. Então esses são os 3 livros que aparecem aí no primeiro filme. Já no segundo filme, aparece novamente o Homem Invisível e também aparece o Em Busca do Tempo Perdido. Esse livro, Em Busca do Tempo Perdido, é o que chama a atenção para essa lista. Porque a primeira vez que ele é mencionado é quando ele entra numa espécie de sebo, uma livraria lá no filme, para buscar esse livro que ele havia encomendado. E quando a atendente, já uma velha conhecida dele, pergunta para ele qual era o próximo, ele fala que a lista chegou ao fim, que esse era o último título. Então ela brinca com ele e fala que ele precisava começar uma nova lista. E lá no finalzinho do filme, esse livro aparece novamente numa cabana já abandonada, onde ele vivia com a mulher. Essa mulher já havia falecido há muito tempo. No primeiro filme, essa mulher já tinha falecido, a esposa dele. E esse era o livro que ela estava lendo quando ela morreu. Ele relembra alguns flashes do passado dele e ela lendo aquele livro. Então, Em Busca do Tempo Perdido seria aí o último livro a aparecer nesse filme. E esses 4 livros não apareciam em nenhuma lista juntos. Então eu peguei diversas listas, inclusive a da Amazon, que tem gente que já fez vídeo sobre a lista dos 100 livros que todos deveriam ler antes de morrer, da Amazon, e fiz uma pesquisa de quais eram os títulos que apareciam em todas as listas, porque isso sugere o quê? Que esses livros realmente são importantes na questão de reflexão, de desenvolvimento do pensamento
Enfim, né, que a literatura faz isso com a gente faz a gente pensar, a gente refletir sobre algo. E foi aí que eu desenvolvi a minha lista. Vou deixar o link da lista lá no blog, é a lista mais visualizada, gente, que tem, justamente porque eu anexei esse título, né, que seria a lista do filme O Protetor, porque contém todos os livros que aparecem no filme. E eu quis vir aqui contar pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que não vai em blog, só pesquisa no YouTube. Então, fiz esse vídeo pra vocês pra dizer que eu desenvolvi essa lista. Tá aqui embaixo no box de informações. Vai lá no blog, pega a lista completa, leia todos os livros. Eu coloquei 4 livros a mais, que são de uma literatura mais moderna, que eu acho que faz muito sentido na discussão de mundo que nós temos hoje. E queria dizer pra vocês que dizer o título 100 livros que todos deveriam ler não é bem o que acontece, porque tem muitos dos títulos que estão ali que são mais de um livro, como por exemplo Em Busca do Tempo Perdido. Lá no filme ele aparece como volume único, e ainda é um volume bem antigo, uma edição rara, não se acha mais para comprar, de capa dura, azul, muito bonito o livro, por sinal, que aparece no filme, só que hoje em dia já não se encontra mais. Se encontra na versão única, né, edição única, então seria um livro só apenas, só que, na minha opinião, para o mundo que nós vivemos hoje, que todo mundo transporta livro para lá e para cá, leva livro no avião, lê no ônibus, talvez um livro de 1000 e poucas páginas seja muito grande, muito denso. Então tem um box, tô citando como exemplo esse, tá? Tem um box do Em Busca do Tempo Perdido, que são 3 livros. Eles dividiram as 7 histórias em 3 livros. Fica um pouquinho melhor para carregar. Então, em vez de ser um livro só, acaba sendo 3. E assim com outros tantos títulos aqui que passam de 1000 páginas. Como, por exemplo, o Decamerão, o Don Quixote, também tem com 2 livros. A Divina Comédia, que foi dividido em 3 partes. E aí também tem a questão de contos. Tem 2 títulos ali que são contos. São os contos de Andersen e são os contos do Edgar Poe, se eu não me engano. Que são muitas histórias. Então ali está especificando contos, né? É um título, vamos dizer assim. Mas dentro desse título existem outros. Vou fazer os posts, claro, especificando esses de contos, né? Vou colocar especificamente quais são os contos, quais são já traduzidos para o Brasil. Então aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se eu já li a maioria desses títulos. E a resposta é não, não li. Eu li 2, na verdade. Quer dizer, se for contar os livros que eu li quando eu era pequena, teriam mais. Porque eu já li alguns contos do Andersen quando eu era pequena. Minha mãe contava pra mim. Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe. Mas são livros que eu quero reler, né, que eu já não lembro assim 100% da história. É claro que a gente nunca esquece, né? Pequeno Príncipe e Alice no País das Maravilhas são livros que fazem parte da nossa infância, a gente nunca esquece. Mas eu quero reler eles atualmente, agora com a vida adulta, com o meu pensamento de adulta, e resenhar para vocês também lá no blog, assim como todos os outros. Os únicos que eu já resenhei lá no blog foi A Revolução dos Bichos e A Flecha de Deus, que A Flecha de Deus, para quem não sabe, é um livro de literatura africana. Eu tive que ler na faculdade esse livro, na disciplina de História da África. Então, são os 2 livros que eu já tenho resenha no blog, que vão ser anexados na minha lista final, óbvio. Mas já tenho alguns livros aqui que eu tenho que ler, já coloquei nas metas, né, desse ano, que é o Moby Dick, que eu não conheço a história, gente, nunca li o Moby Dick na minha vida. Orgulho e Preconceito, também eu já tenho o livro. Utopia, eu li só uma parte durante a faculdade, então eu quero reler ele inteiro, a obra completa. Então eu tenho sim alguns livros que eu já tenho, que eu pretendo ler, e tem alguns que já estão nas metas desse ano. Mas a maioria deles eu ainda não li. E quando eu concluir toda a lista, óbvio que eu vou postar para vocês lá no blog também a minha lista completa. Então, se você também se interessou por essa lista, acessa o blog. A lista tá aí embaixo no box de informações.
Dá uma olhadinha, veja o que você já leu, se você concorda ou não, comentem lá também, comentem aqui e me digam aí o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado, que acompanhem o blog, que lá tem livro toda semana, gente, toda quinta-feira tem livro, tem resenha de livro lá, então fiquem atentos. Essa semana tem Franz Kafka, então não deixe de conferir o blog também, porque tem muita coisa que eu não posto aqui, como foi o caso dessa lista, que já faz muito tempo que eu postei lá no blog, e tem muito acesso, claro, mas não estava aqui no YouTube e eu quis fazer esse vídeo para quem não acessa o blog poder saber também dessa lista. É isso, gente. Super beijo para vocês. Boa leitura e até o nosso próximo vídeo. Tchau!